Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Jenny Crochê. Eu sou a Jenny, criadora do canal. Hoje eu vim falar com vocês o porquê do crochê. Por que o crochê, na verdade? Bom, gente, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe, ela costurava roupa. Aí as pessoas iam, compravam da loja, né? Compravam roupa bem cara, toda mal feita, e levavam para minha mãe consertar para elas, em um preço bem baratinho, e ainda elas exigiam perfeição da minha mãe, quando não era ela a que criava as roupas. Da loja elas compravam sem falar nada, né? Mas da minha mãe, com minha mãe elas brigavam e queriam perfeição. E minha mãe, ela fazia roupa muito linda e consertava roupa muito bem. Mas ela não tinha descanso. Ela nunca parava. Era Natal e ela estava costurando. Era fim de ano e ela estava costurando. Era ano novo e ela estava costurando. Ela não tinha tempo nem para ela. Aí, entre as coisas da casa, porque ela era uma mulher que ela nunca parou. Ela cuidava muito bem da casa, muito bem da gente, e ainda ela costurava. Mais tempo para ela não tinha. Aí, desde que eu era criança, que eu ouvia essas coisas, eu fiquei pensando, nossa, minha mãe, ela é escrava. Eu não quero isso para minha vida, não. Eu admiro muito a minha mãe, porque ela passou muita dificuldade, mas esse negócio de virar escrava das pessoas, trabalhando e ainda trabalhando muito bem, e as pessoas ficam brigando comigo, e trabalhar toda hora, não ter descanso. Eu fiquei pensando, isso aí não é pra mim, não. Se eu trabalhar assim, né, desse jeito, vai ser só criando. Eu vou criar. Eu não vou consertar nada. Falando eu quando era criança. Aí no caso, eu aprendi a fazer muito artesanato. Eu tenho uma tia que ela fazia muito curso. Ela gostava muito de fazer curso de coisas de artesanato. E eu aprendia tudo com ela. Deus deu para mim esse dom, né? De aprender a fazer as coisas de artesanato muito bem, muito rápido. Ah, desculpa, mexi em vocês. Aí, gente, eu fazia laços, eu fazia de tudo. Mas ainda quando eu era criança, eu fiquei olhando para uma vizinha, que eu chamava de titia. E eu falava para ela, titia, ela fazia lindezas no crochê. Eu falava para ela, titia, me ensina. Ela falava, vou te ensinar. Aí ela pegava a agulha, mas ela fazia crochê com aquele fio bem fininho, né? Ela fazia toalhinha, essas coisas muito lindas. Aí ela começou a me ensinar. Mas, nossa, eu não conseguia sair das correntinhas. Aí eu desisti, né? Desculpa aí, minha fala. Aí desisti do crochê.
Aí passaram uns anos, toda a coisa, eu parei de fazer artesanato e tudo. Porque assim, eu fazia era com minha tia, né? Pra ajudar ela, que ela aprendia, fazia e vendia. Aí eu, eu parei. Aí depois que eu vim para o Brasil, eu bem tempo depois, lá na Venezuela a gente tem uma escola do nome Fé e Alegria, né? Mas em Roraima, que era o estado, Boa Vista, onde a gente chegou quando chegou no Brasil, tinha um Fé e Alegria, mas ela era tipo uma fundação, né? Onde as crianças iam lá aprender coisas e eles começaram a fazer com as crianças pulseirinha, crochêzinho. Eles ensinavam para elas tocar instrumentações e essas coisas. E meu filho, Robert, o Max Caçula, ele começou a fazer algumas coisas. Aí eu fiquei pensando, se ele tá aprendendo a fazer coisas de crochê, eu também posso aprender agora. E nesse tempo a gente tinha um televisor daqueles smart, né? Aí eu vou assistir videoaula para ver se dá certo. Aí eu peguei as linhas dele que eu tinha comprado para ele praticar, e falei para meu marido: compra para mim uma agulha. Ele comprou. Aí eu comecei a assistir videoaula e comecei a praticar. E vocês não vão acreditar que eu aprendi. E aprendi rapidinho. Na verdade, as primeiras toalhinhas que eu fiz, eu desmanchava o tempo todo. Porque eu gostava, tipo assim, eu queria fazer do mesmo jeito, que ficara do mesmo jeito que a professora que estava ensinando, né? E até ela não sair do jeito que a professora estava ensinando, eu não parava. Aí eu comecei a fazer, deu certo. Aí eu fiz um monte de toalhinhas. Só que eu fiz e guardei. Aí eu falei para meu marido: compra para mim barbante, que eu vou continuar praticando. Aí ele comprou. E eu continuei. Aí eu comprei. Mas lá em Roraima eu só tava achando. Esse tempo aí foi o tempo da pandemia, eu lembro. Quando começou a pandemia, foi o tempo que eu comecei a aprender a fazer crochê. Aí ele comprou para mim linha mais fina e eu comecei a fazer roupa para minhas netas. Eu fiz gorro, eu fiz vestido. Aí cada coisa que eu ia fazendo, eu ia me apaixonando mais ainda pelo crochê. Mas eu fazia tipo por hobby, né? Mas as coisas, tipo os tapetes, as coisas que eu ia fazendo, eu ia guardando em casa. Aí chegou um tempo que a gente não tinha dinheiro para pagar aluguel nem para comprar muita comida. A gente ficou sem trabalho, né? Aí eu falei para a filha da dona da vila que eu morava, ela tinha um comércio. E ela era que administrava, recebia o dinheiro do aluguel. Aí eu falei para ela, ela gostava.
gosta do crochê. Aí eu falei pra ela, tu compra pra mim o crochêzinho e a gente desconta do aluguel? E ela falou, sim, pode ser. Aí depois desse aí, que ela comprou pra mim, descontou do aluguel e deixou eu comprar um pouquinho de comida, eu fazia crochê e guardava em casa. E toda vez que a gente tava difícil da gente comprar comida ou pagar aluguel, eu ia lá com ela e falava, ei, tem crochê. Tu quer? E a gente troca pelas contas? E ela falava sim. Aí, enquanto eu tava lá, eu fiz desse jeito. Aí eu comecei a trabalhar de novo. Aí, nas minhas horas vagas, eu fazia crochê, guardava e fazia assim com ela. Aí depois a gente vim morar aqui em Cascavel, Paraná. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar de boa, mas eu adoeci. E eu nunca parei de trabalhar. E pelo fato de eu ficar parada, sem poder trabalhar, eu fiquei com depressão muito forte. Eu não conseguia dormir, eu não comia direito. A ansiedade horrível. Mas quando eu cheguei aqui, eu fazia lá em Roraima, eu fazia crochê do jeito que eu tava falando para vocês, e eu fazia laços e essas coisas para criança. E eu trouxe para cá fita de gorgurão. Aí eu botei na cabeça, eu vou fazer laço para me vender aqui. Eu não gostei de ficar parada sem fazer nada. E eu preciso de dinheiro para ajudar meu marido, né? Aí, mas tipo assim, eu tava naquela depressão, aí eu fazia alguns laços, mas nem saía vender. Como é que eu ia ajudar ele se eu não vendia? Aí eu fiquei pensando, nossa, eu me relaxava tanto quando eu fazia meu crochê. E eu falei pra ele, amor, tu compra barbante pra mim fazer crochê? Ele falou, compra, amor. Não se preocupa não. Não vai dar por enquanto, mas eu vou comprar sim. Aí, enquanto ele não tinha comprado ainda, eu falei pra ele, amor, e se eu começo a fazer crochê pra me vender? Não sou pra me desestressar a cabeça. E ele falou, pois é, amor. Então, se tu vai vender, a gente tem que comprar o barbante mais barato. Aí ele tava trabalhando no supermercado e eu falei pra ele, nesse tempo tava frio aqui. Aí eu falei pra ele, compra barbante ainda pra mim não. Eu vou comprar lá pra mim fazer coisa para o frio. Fala para os colegas do trabalho que eu faço crochê. E ele fez desse jeito. Ele foi lá e falou para ela, para a menina que estavam lá, que eu fazia crochê e elas encarregaram para mim fazer toucas para ela e luvas. E eu comecei a fazer. Elas compravam e eu fazia. Aí eu comprei uns 3, 4 barbantes, o que entrou das luvas e eu comecei a fazer jogo de banheiro. Mas ele começou a divulgar lá e começaram a me encomendar. Aí eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, amor, com isso aí eu vou ajudar você nos gastos da casa. Mas elas começaram a encomendar. Eu não pedia a metade delas para segurar a encomenda. Comprava o barbante da minha bolsa, fazia e entregava para elas. E que do dinheiro. Aí chegava outra pessoa e falava para ele, eu quero esse aqui. E quer do dinheiro.
Aí eu falei, não vai dar. Eu fiquei com mais depressão ainda. Aí eu falei pra ele, não vai dar não. Desse jeito eu vou ficar é pior. Então, eu comecei a fazer do mesmo jeito praticamente, né? Porque eu comecei a fazer e falei, não, eu vou fazer pronta entrega. Mas vocês acreditam que eu comecei a vender de fiado? Aí o dinheiro pra mim chegava, quando chegava R$ 20, eu já tinha gastado 40, né? Aí eu falei pra ele, ai não, quero mais não. Mas eu tinha um pouquinho de barbante. Eu tinha lá, e tinha coisas ali, né? Das coisas que eu já tinha feito. Um pouquinho de cada coisa. Aí, aí eu fiquei pensando, pra mim não tá dando fazer nada disso. Aí eu falei pra ele, amor, eu quero. Tipo assim, eu fiquei pensando, e eu falei, e fiquei olhando. Mentira, tô mentindo pra vocês. Comecei a assistir no YouTube, comecei a assistir os vídeos da Loren, da Bruna Aleluia, da Ninha Crochê, da Lu. Aí elas começaram a me inspirar. Nossa, mas elas fazem crochê e elas vendem. Elas vendem. Aí eu vou continuar fazendo crochê. Eu falei, amor, eu quero continuar fazendo crochê, mas eu não sei se eu vou vender. Pelo menos para mim ficar mais tranquila. E se alguém quiser pegar de fiado, eu não vou vender, não. Eu prefiro fazer e ficar para mim. Falei ainda assim para ele. Ele falou, amor, faça que eu ajudo você a vender, mas do outro jeito. Falei, tá bom, então. Aí ele falou pra mim, se tu vai fazer crochê pra tu vender, a gente tem que procurar barbante mais barato, mas de qualidade. Falei, tá certo, amor. Porque lá em Roraima, quando eu comecei a praticar pra mim fazer o crochê, eu comprava Euro Roma, número 4. Imagina quantas voltas tinha que dar pra fazer os tapetes. Quantas carreiras, né? Meu ponto é bem pequeno. Aí o Euro Roma faz muito mal pra mim. Ele faz eu espirrar toda hora. Espirro toda hora. Aí eu falei pra ele, mas eu não quero trabalhar com esse barbante que eu tava trabalhando lá, não. Quando eu cheguei aqui, eu comprei o fial número 6. E eu amei ele, na verdade, mas ele é caro. Aqui na cidade, ele é caro. Aí eu comecei a procurar, assistir vídeo, procurar. Mas não tava achando nada, não. Assim, bem em conta, sabe? Aí um dia eu entrei no Google, né? Pra mim, faço uma pesquisa. Deu um remédio que tinham mandado pra mim beber. E eu falei pra ele, nossa, eu vou procurar. Vou aproveitar que tô aqui procurando coisa. Eu vou procurar uma distribuidora de barbante. Comecei a procurar. Aí eu procurava, botava no WhatsApp, mandava mensagem e assim ia falando com cada. E nisso tudo, eu achei a LM Barbante. Eu primeiro achei a do Bom. Aí eu fiquei, nossa, esse aí dá, eu acho que vai dar certo isso aí. Aí no mesmo dia, eu procurando ainda, achei a LM Barbante. E no site,
eles tinham um kit bem em conta de 9 barbantes. 160 e pouco, tava. Aí eu falei pra meu marido, amor, bora comprar esse kit aqui pra gente experimentar, pra ver se ele é bom. E ele comprou pra mim. Ele comprou esse kit de 9 barbantes. E na hora que eu experimentei ele chegou muito rápido aqui em casa. Eu já tinha assistido uns vídeos que tinham falado que o barbante da fábrica ali demora pra chegar. Aí eu fiz a compra e nem ficava olhando o rastreio. Porque eu falei pra ele, isso aí vai demorar tipo uns 2, 3 meses em chegar aqui. Chegou uma semana. 7 dias após da compra que eu tinha feito, a compra chegou. Nossa, eu tava tão feliz que na hora eu abri o pacote e comecei a crochetar. Crochetei, fiz o tete de mancha, que eu já tinha assistido pelo YouTube, né? E eu falei pra ele, amor, eu gostei muito do material do barbante. E ele não desbota, amor. É de qualidade, é bem em conta, chega muito rápido. Eu vou começar a trabalhar com ele. E comecei a fazer crochê, trabalhar com ele, mas do mesmo jeito que eu tava fazendo lá. Eu tava fazendo crochê e guardando. E eu assistia os vídeos das meninas e assistia, mas ia fazendo e guardando. Aí eu saí um dia para o centro e eu, para todo canto que eu vou, quando eu posso, eu levo meu crochê para mim ir fazendo. Aí saí um dia no centro e eu me sentei na praça, fazer meu crochêzinho. E todo mundo que passava perguntava para mim. Mas ninguém comprava, ninguém encomendava, ninguém nada. Mas eu ainda assim falei para meu marido, eu não vou fazer encomenda, porque isso aí me deixa mais ansiosa ainda. Eu vou fazer o que venha na minha cabeça ou o que eu gosto no YouTube, eu vou fazendo. Aí eu tava fazendo assim. Aí depois... Ah, tá. Eu falei pra ele, amor, e se tu pergunta, ele trabalha em um restaurante, né? Eu falei pra ele, amor, se tu pergunta pra tua patroa se ela deixa eu vender lá. E ele perguntou e ela deixou. Aí no domingo eu vou lá vender meu crochê e tá saindo muito bem. Graças a Deus. Tô me ajudando bem bastante. Eu tô já fazendo meus toques aos poucos. Mas, tipo assim, sai muito bem, mas eu não, tenho tanta pronta entrega que ainda tem bastante e ainda não comecei a divulgar. Porque o dia que eu falo tipo hoje, amanhã eu vou arrumar tudo para mim divulgar, eu acordo com muito dor e eu não consigo quase me levantar da cama. Aí eu vou fazendo crochê aos poucos aqui na cama, mas eu não consigo me levantar muito. Aí não dá para mim carregar tudo, levar lá fora, fazer as fotos, fazer os vídeos para me divulgar. Mas eu me propus nesse ano de 2026 fazer divulgação. Ainda eu quero botar uma loja para me vender na Shopee. E quero sim, entendeu? Eu sei que Deus vai permitir que tudo dê certo. E é isso, gente. Essa aí é a minha história, porque eu decidi trabalhar com crochê. Na verdade, essa história toda, eu decidi trabalhar com crochê porque é algo que me ajuda com o estresse, a ansiedade, a depressão, com a bolsa, né? Me ajuda com o dinheiro. E eu consigo criar, entendeu? Eu consigo criar.
Pode ser que a gente, quando trabalha fazendo crochê, vira escrava, né? Porque assim a gente fala, não, eu vou fazer aos poucos, eu vou fazer aos poucos. Mas, tipo assim, toda hora que a gente pode, a gente pega no crochê. Mas a gente, na verdade, tem gente que, pelo menos eu tô doente, toda hora eu quero fazer crochê, mas quando eu não posso fazer, eu não consigo fazer, eu não faço. E tudo bem, entendeu? Não é aquela coisa que tem que fazer, porque... E o cliente vai reclamar, não. Eu sei que quando eu comecei a vender, porque eu vou começar assim, vender na Shopee, eu tenho que fazer mais ainda, porque eu tenho que entregar para os clientes, né? Mas eu vou fazendo aos poucos, vou guardando meu estoque, minha pronta entrega. E na hora que sair pedido de alguma coisa, eu volto a fazer de novo para não manter o estoque. Mas eu não tenho que virar escrava de ninguém, eu faço meu horário. Se eu quiser amanhecer fazendo, eu amanheço porque eu quero, entendeu? E assim, mas tipo assim, com os laços dava para mim fazer, mas eu acho na renda muito melhor e eu gosto mais do crochê. Então eu faço os laços às vezes, mas eu sou apaixonada, apaixonada mesmo pelo crochê. Mas ainda pelo meu crochê que eu faço. Eu amo, eu gosto. Eu tô fazendo esse tapete aqui. Eu sei lá, eu não sei se tem no YouTube dele, mas eu comecei a fazer do meu jeito. Ainda tô trabalhando com as sobrinhas, porque eu tenho que acabar com todas elas. Tá ficando bem pouquinho mesmo. Aqui tem essa caixinha que tem bem pouquinho mesmo. Não sei se dá pra vocês verem. Ela tem bem pouquinho. E ainda tenho assim, ó. Assim. Com pouco barbante. Mas o barbante fechado ainda não quero abrir, não. Não tô querendo abrir ele, não, porque eu tô aos poucos comprando. Eu quero ir fazendo meu estoque. E eu tô fazendo meus tapetes com os pouquinhos que tem ali. E tá dando certo pra mim. Então, o crochê me ajudou com a terapia, né? Da minha ansiedade, da minha depressão. E ajudou também em casa, com a entrada do dinheiro. E ajudou também para mim não me desesperar por não ter trabalho. Para mim conseguir ajudar meu marido, entendeu? Eu consigo ajudar assim com crochê, porque ainda para mim não é uma renda total, porque eu não tô fazendo divulgação, mas eu sei que na hora que eu comece a fazer divulgação, eu vou vender mais, entendeu? E eu não vou trocar o crochê por nada. Eu amo crochê. E é isso, gente.